Olá para você, 33º domingo do Tempo Comum. O Evangelho está em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30. As coisas mais importantes não podem ser pesadas ou quantificadas. Aliás, pelo contrário, tendemos continuamente a fazer comparações e a avaliar as coisas com base justamente na quantidade. Não nos perguntamos o que posso fazer com o que já existe, mas porque não tenho o que o outro tem. Talvez, sem surpresa, nosso Senhor usa a linguagem da economia nesta parábola do Evangelho deste final de semana. Ele fala sobre dinheiro, bancos, interesses. Uma linguagem que nos assusta, porque nos coloca imediatamente na lógica da comparação e do risco. A vida torna-se assim uma tentativa de impedir que o mundo declare o nosso fracasso. Quando você avalia tudo e todos pelas lentes do ganho pessoal, até os relacionamentos se tornam comerciais. O outro se torna o adversário, o concorrente, ou o cliente a ser explorado. Desta forma, escondemos a riqueza que foi colocada em nossas mãos, porque estamos muito empenhados em olhar para os talentos que foram colocados nas mãos dos outros. Quando vivemos tudo nessa dinâmica de competição e de comparação, facilmente pode surgir o medo de perder. O medo, claro, é um mecanismo natural e compreensível, nos avisa que estamos enfrentando um perigo. Mas também existe aquele medo que é a verdade, que todo investimento nunca é completamente seguro. A vida é sempre um risco. Porém, o medo se torna negativo quando nos bloqueia, quando não escolhemos mais ou quando não vivemos mais. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de ser ridicularizado nos leva a ampliar os obstáculos e nos torna irracionais. O servo desta parábola, desse final de semana, que recebeu apenas um talento, ele não só já não vive, mas também não é capaz de assumir a responsabilidade pela sua escolha. Ele coloca a culpa no Senhor, que de um homem assim generoso, se transforma rapidamente, claro, na imaginação do servo, em um homem duro e implacável. O medo não nos faz mais ver as coisas como elas são. Isso é o que acontece em nós, também em relação à imagem de Deus. Para não nos comprometermos, tendemos a atribuir a Deus uma falta de generosidade e até uma atitude punitiva do lado de Deus. Então esse servo, que tem só um talento, está dizendo que a causa do seu comportamento não é a sua falta de coragem, mas a atitude dos outros. E a atitude até de Deus, em relação a ele. Então, uma atitude dos outros para com ele e uma atitude de Deus para com ele. Precisamente por essa razão, este servo desta parábola, ele prefere renunciar à vida, esse que recebeu só um talento. Ele abdica das suas responsabilidades ao esconder o seu talento. É como se esse servo tivesse ido se enterrar. É a imagem de todas aquelas vidas enterradas, talvez porque foram demasiado cuidadosos para olhar em volta, talvez
demasiado escravos da competição e da comparação. Uma vida vale a pena. Nunca poderá ser submetida a uma avaliação quantitativa, pois a vida é uma vida. Se você tentar viver e amar, sua vida florescerá cada vez mais. Se você desistir de amar, sua vida murchará e morrerá. Então, pense sobre isto, porque muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros têm e não com o nosso próprio talento. Como você está tentando melhorar o talento que Deus te deu? Pense sobre isto. O Senhor está sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra também. Nós celebramos hoje, a pedido do Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.